agora na Top FM. Um programa dedicado para elas. Elas podem. Entrevistas, inspiração para novos desafios. Elas podem. Ei galera, tudo bom? Estamos aqui com mais um podcast. E hoje, não diferente dos outros, mais uma mulher inspiradora, mais uma mulher maravilhosa vem bater um papo com a gente. Hoje eu tenho a honra de estar do lado desta mulher. Sou fã mesmo da história dela, da mulher que ela é. É inspiração para muitas mulheres, muitas crianças e adolescentes também que estão nos acompanhando. Dá uma olhada lá no Instagram dela, vocês vão gostar também. Mas antes de tudo, vou deixar meu Instagram para vocês, @sabrinaleonel.es. Estamos lá, firme e forte. Top FM também, deixar o Instagram da Top, segue a Top lá. E vamos nós, Sargento do Carmo, honra receber você aqui. E já começo de pergunta já, quem é Sargento do Carmo? Aproveita, se apresenta para o pessoal, passa seu Instagram também. E obrigada por ter vindo. A honra é toda minha estar aqui hoje. Obrigada, Sabrina, pelo convite, pelo carinho de sempre. Saiba que a recíproca é verdadeira. Eu disse isso para você no WhatsApp, é verdade. Nós precisamos olhar para outras mulheres da mesma forma, com esse olhar empático, entender as necessidades. E assim como você sabe, passou também pela Câmara de Vila Velha, e eu vejo mulheres lá que estão empoderando. Infelizmente, hoje nós temos uma mulher apenas, mas apenas uma. Acredito que infelizmente nós precisamos conscientizar outras mulheres para que possam exercer esse cargo tão importante de representatividade, principalmente no nosso município de Vila Velha. E é uma honra estar aqui também com a Top FM, que nós possamos passar aí para quem está nos ouvindo, nos vendo, a necessidade realmente da mulher dentro do Espírito Santo. A Sargento do Carmo é a Rose do Carmo, que é a filha da Maria Cornélia. É a esposa do Sandro Mauro, é a mãe da Helena, de 8 anos. É uma policial militar há 19 anos dentro da caserna, servindo através de algumas especializadas, algumas tropas como Tropa de Choque, como Força Tática, Rotan, a GAU, Instinta GAU. E eu tenho muita honra de pertencer à Polícia Militar e no meu Instagram, @Sargento do Carmo, falar sobre as mulheres. E, de alguma forma, empoderar a mulher não no sentido feminista da coisa, mas no sentido mesmo de poder, sim, de falar, de ter espaço, que é o que você está fazendo aqui, através da Elas Podem, dar espaço para que as mulheres possam se externar cada vez mais. Obrigada, Sargento. E assim, gente, o Instagram dela não é só isso que ela falou, não, tá? Vai muito além, muito além. Mamãe e papai que tá acompanhando aí, tem uma filha, tem um filho, entra lá no Instagram da Sargento, clica lá tá nos seus stories? Não, tá no seu Reels? Tá no Reels. Tá no Reels, a história dela. Sim. E aí eu já vou começar te pedindo para contar um pouquinho dessa história. Sim. De como surgiu a Sargento do Carmo, aonde surgiu esse sonho da Sargento de ser sargento, de estar na Polícia Militar. E conta aí pra gente. Eu tenho um projeto hoje que se chama Despertando Vencedores, onde eu sou palestrante, faço palestra em escolas, igrejas, comunidades, exatamente para impactar essas crianças e adolescentes. Então é muito gratificante falar e contar a minha história para eles. Eu vejo o quanto eles se veem nessa história, porque muitos hoje vivem debaixo do jugo da violência doméstica. E a violência doméstica foi uma realidade durante toda a minha infância. Então minha mãe, ela sofreu a violência doméstica e eu fui filha da violência doméstica. E meu pai nunca encostou um dedo na gente, mas a gente tinha a infelicidade de vê-lo agredindo a minha mãe. E ele era muito passional, não era um homem que era alcoólatra, não era usuário, não era um camarada que não trabalhava, pelo contrário, extremamente trabalhador, não usava álcool, sequer fumava, mas era passional, extremamente machista. A mulher é minha, eu faço o que eu quero. E ele bate na minha mãe quase todos os dias, exatamente por isso. Por entender que era o objeto dele. E minha mãe teve que operar maxilar, minha mãe teve que ficar 3, 4 dias sem reconhecer os próprios filhos, de tanta pancada na cabeça. Minha mãe até hoje tem sequelas. Minha mãe tem mal de Parkinson,
teve 7 AVCs isquêmicos ao longo da vida dela, devido a pancadas na cabeça. E numa dessas agressões, ele ameaçou minha mãe com arma de fogo. Então, quando ela viu a vida dela arriscada, ela decidiu pegar os 4 filhos e vir para Cariacica. Nós morávamos em Baixo-Guandu. Então, viemos para Cariacica e fomos para Nova Rosa. Aquele calorzinho maravilhoso de Baixo-Guandu. Exatamente. Gente, Baixo-Guandu é uma benção. Quem nunca foi, vá, entendeu? Mas vá preparado pro calor. Porque Olha, quando você vê uma folhinha da árvore balançando, vai chover. Isso. Não tem vento, gente. Não tem vento. Exatamente. Baixo-Guandu é bênção. E quando chove, depois da chuva, fica mais quente ainda. É só pra flambar, eu falo. É só pra flambar. Exatamente. Só pra dar uma cozida mais rápida ali. Ó, Baixo-Guandu e Cachoeiro tá ali, ó. Ó, benção. Mas aí você veio pra cá pro Espírito Santo, não, né? Que você ficava na divisa ali entre Minas e Espírito Santo, que Baixo-Guandu fica ali na divisa. Aí veio pra Cariacica, região Nova Rosa da Penha. Nós viemos parar em Itaenga, na casa de uma tia nossa, que nos acolheu ali por um período. Depois nós fomos para um outro local, Nova Rosa da Penha 2, bem no finalzinho de Itaenga 2, que era o Sovaco da Cobra. Moramos naquela região ali, totalmente insalubre, no barraco de madeira. Os 4 filhos, né, se cuidando, se é que se pode chamar assim, né? 4 crianças sozinhas, porque minha mãe tinha que trabalhar. Sim. E aí ela recebeu uma proposta de comprar um barraco de madeira atrás do Kleber Andrade. E minha mãe, à época, era iletrada, então ela só sabia assinar o próprio nome, assinou uma promissória amarela, pagou um valor no barraco de madeira e fomos morar ali. E ali tinha um lixão que o Ceasa jogava os restos de frutas e verduras, que não servia mais para venda, mas servia para o consumo. Era amassada e tal, uma banda podre cortava e comia o resto, e era assim. E a gente vivia desse lixão. A gente ia para lá, enquanto minha mãe ia trabalhar, como doméstica, ganhando muito pouco, a gente ia para lá pro lixão catar os restos de frutas e verduras para levar para casa. E até que um dia veio um oficial de justiça e disse: esse local é uma invasão. Minha mãe não sabia que era uma invasão, mas nós tínhamos que sair dali. E foi nesse momento que nós fomos para trás do terminal de Itacibá, levados pela Prefeitura de Cariacica, na década de 90, para trás do terminal de Itacibá. Levantamos um barraco de madeira ali, ficamos alguns meses, e até que amanhã veio uma reintegração de posse, porque aquele local também era uma invasão. Meu Deus. E aí, com todo o aparato policial, com tratores, caminhões, e chegando ali a imprensa, e a gente não sabia o que fazer. E naquela época, quem derrubava os barracos de madeira eram presidiários. E eles quebravam tudo. Então, quem já morou no barraco de madeira, se quebrar uma madeira daquela, você não tem mais o barraco, né? Quebrou um ternite, tudo era muito mais caro que hoje. E aí eu tinha 12 anos e eu entrei totalmente em desespero, porque eu via tudo sendo destruído. Na minha cabeça de 12 anos era pegar o barraco aqui e montar na próxima esquina. E aí eu chorava copiosamente. Um policial militar se aproximou de mim, comovido com a minha emoção, e perguntou o que ele poderia fazer. Eu disse que era para deixar a gente pelo menos desmontar o barraco de madeira. Foi nesse momento que ele foi lá e pediu autorização a alguém e nos deixou desmontar. E eu já estava muito feliz, né? Ó, vamos pegar aqui. Na sua cabeça era igual um Lego, igual né? Lego. Desmontou aqui, montou ali, tá tudo certo. Tudo certo. E nesse meio tempo, nesse inteirinho, ele voltou com pão e com leite e nos deu. E eu me lembro que naquele dia nós não tínhamos nem o que comer. E ele olhou muito mais do que a profissão nos prevê e nos orienta a exercer a nossa função. Ele olhou realmente uma menina de 12 anos de idade. E isso mudou completamente, virou uma chave dentro de mim. E aos 12 anos eu decidi que eu quero ser policial militar. Eu quero me tornar policial. Pela admiração. Aquela postura daquele policial me fez querer realmente exercer essa função. E aí, 10 anos depois disso, saiu uma reportagem na Rede Gazeta. O padrinho do meu irmão caçula veio nos buscar. Nós voltamos para Baixo-Guandu, já tínhamos 3 anos que estávamos aqui nessa região. Meu pai já tinha desistido de matar minha mãe, já tinha ido para Betim e viveu uma nova vida lá. Retornamos para Baixo-Guandu. E aí, 10 anos depois, aos 22 anos de idade, eu passei na prova da Polícia Militar. É uma das provas mais concorridas até hoje. Sim. Ficou 8 anos sem ter prova para a polícia. Então, todo mundo que queria fazer, fez em 2002. Fez essa prova. Então, eu estudava em escola pública, eu trabalhava durante o dia, estudava com a apostila riscada. Teve um amigo meu que me emprestou a apostila, ele não tinha dinheiro para comprar material, e ele já era policial militar. Estudei com a apostila dele e eu consegui passar.
E a minha maior vitória foi que eu fui escolhida como oradora da minha turma. Nossa. Pelos 6 pelotões, eu fui escolhida como oradora. E a minha maior vitória foi ver minha mãe sentada na plateia me ouvindo. Aquela mulher que foi sobrevivente de violência doméstica, uma mulher iliterada, uma mulher que vivia ali trabalhando na casa dos outros, com muita dificuldade. Os 4 filhos, né? E ela sim é vencedora. Minha mãe realmente é uma vencedora. Não só a mãe, né, gente? Ó, só dela falar eu já fico emocionada, porque assim, eu até vi tá até assim, bombando esse vídeo no TikTok, Instagram, não sei se você chegou a ver, de um rapaz que ele tá na cerimônia de formatura dele. Sim. Ele perdeu o pai, ele era criança, tinha 11 ou 12 anos. E os policiais do BOPE foram representar o pai dele nessa cerimônia. E aí, por que eu falei isso? Eu não só admiro a profissão de policial militar, guarda municipal, enfim. Vocês deixam a família de vocês, a casa de vocês, para cuidar de nós. Sim. Isso é todos os dias. Isso. E não é pelo salário, que eu sei. Não é pelo salário. O salário não é um atrativo, mas sim pelo que você disse, compartilhou com a gente um pouco da sua história, pela admiração. Sim. Pelo prazer em servir, em cuidar. É um chamado, né? A Polícia Militar, de fato, é uma vocação, diferente de outros serviços públicos. Quando alguém pergunta para mim, sargento, eu quero fazer um concurso público pela estabilidade, eu posso fazer para a Polícia Militar? Eu falo, faça para o Banco do Brasil, faça para o Banesp, faça para o INSS, mas se for somente para ter estabilidade, não faça para a Polícia Militar. Aqui você lida com vidas, todos os dias. Você está com uma arma na cintura. Você tem um chamado do cuidado. Do cuidado, tanto que nosso lema é servir e proteger. Então, realmente é sobre isso, é sobre verificar o quanto que você vai sair de casa, deixar a sua família correndo riscos todos os dias. Ser policial militar é 24 horas mais uma. Você é visto todo momento como policial militar. Sim. E isso é muito importante, é muita responsabilidade. Então, o policial militar é uma profissão que deveria ser realmente mais valorizada, né? A gente vê o quanto que a gente precisa valorizar os nossos profissionais, homens e mulheres, que saem, não só os policiais militares, mas todas as forças de segurança pública, tanto os municipais como estaduais e federais. A gente precisa olhar com esse olhar mais empático de homens e mulheres que estão realmente... O nosso juramento, ele fala sobre isso. Servir e proteger mesmo com o risco da própria vida. Então, isso é muito sério. Eu acho que nenhuma outra profissão faz um juramento de arriscar a sua própria vida. Outros fazem de salvar vidas. Salvar. E nós fazemos de arriscar a nossa própria vida. É muito boa essa reflexão, porque, assim, médicos é tudo salvar as vidas. Sim. E não colocar a minha vida em risco pela sua. É uma instituição que está em todos os municípios do estado, onde não chega outros atores que poderiam chegar, a saúde, a educação, a segurança vai chegar. Nós não temos um lugar aqui no Espírito Santo que não suba uma viatura, que não entre um policial, que não vá. E quando não chega a saúde, vai chegar. Quando não chega uma ambulância para socorrer, vai chegar uma viatura para socorrer. E quando não chega alguém que possa fazer uma intermediação com alguém que está tentando se suicidar, vai chegar um policial ali para tentar fazer a negociação. A gente vê isso, partos dentro de viatura. Sim. A gente vê muita vários coisa. Relatos e vídeos de criança engasgada. O pai e a mãe vai correndo aonde? Exatamente. Na polícia. É assim, vocês são a nossa referência mesmo. Sim. De proteção e de vida. E aí, por falar desse cuidado, dessa proteção, como eu disse a vocês, eu acompanho ela. Você já foi candidata? Já. E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa vontade de ir além do servir com a sua vida. Sim. Servir no legislativo, da onde surgiu essa vontade. E que se hoje você tivesse 24 horas aí para você mudar uma lei ou alterar uma lei a nível federal, que lei seria essa? Eu acredito, Sabrina, que essa vontade veio de olhar mulheres como você, como Patrícia, como Jaqueline, mulheres que realmente estão ali, num ambiente totalmente masculino, que a gente sabe que não é fácil de você enfrentar isso, de você se posicionar como vereadora, como vice-governadora. E veio essa vontade. Eu não tinha nenhuma expectativa até trabalhar com a dona Jaqueline, que hoje é secretária estadual da Mulher.
E aí eu fui conhecendo outras mulheres. Foi através dela que eu conheci você, Patrícia. Sim. Mulheres que estão ali exercendo essa função, representando outras mulheres. Então essa vontade veio porque existem portas que abrem, sim, para sargento do cargo. E aí, pegando um adendo até assim, te interrompendo um pouquinho, falando sobre esse histórico e assim, nossa, eu agora assim, eu saio desse podcast assim, cheia de gratidão a Deus por ser uma referência para Claro você. que É inspirador isso porque assim, gente, falando em Vila Velha, que vai fazer 500 anos daqui a pouco, eu fui a 14ª vereadora. Olha isso. Em uma história de um município, 14ª. Patrícia está no 2º mandato dela, 13ª vereadora. Gente, a gente está falando de um município que vai fazer 500 anos. Então, assim, a falha tá onde? Sim. Tá em nós, mulheres. Porque, como eu sempre falo aqui, sargento, nós precisamos de mudar o nosso olhar para outra mulher. Sim. Nós temos muito essa de olhar para outra mulher com olhar de competição. E aí a gente esquece daquele olhar de admiração. Verdade. De olhar a sargento do Carmo, que é mãe, que tem uma história de vida de superação, inspiradora, e serva do Senhor, que é uma mulher que ela não só ela não professa a fé dela, ela transmite a fé. Amém. Você consegue fazer Glória isso a no Deus seu por Instagram. isso. Eu vejo isso. Amém. Você transmite a sua fé ali. É diferente de alguém que usa a palavra em determinados momentos ou fala de Deus de forma... Não, você é a fé ali no que você fala. E eu acho isso muito, muito, muito bacana, até mesmo porque a profissão de policial, às vezes, te exige ser mais... Não é fria a palavra certa, mas mais incisiva em algumas coisas. Sim. E às vezes... não poder mostrar esse lado da fé, esse lado humano, esse lado da empatia, esse lado da... Eu falo que a farda não nos blinda totalmente, mas às vezes nos restringe algumas questões, né? E a gente percebe isso, mas é muito bacana também quando você percebe que esse acesso que a farda te dá, por ser cristã, por ser uma mulher que professa a fé, o quanto que ela aproxima de outras pessoas também. E traz a humanidade para a farda. Sim. Porque nós não estamos alheios a nada, absolutamente nada. E eu percebo o quanto o Senhor tem realmente me livrado de muitas, muitas, muitas situações, realmente através disso. Senhor, eu glorifico a Deus que isso fique visível nas minhas colocações, porque toda a honra e toda a glória realmente é para Ele. E quando vejo que esse medo dos 500 anos que Vila Velha vai fazer e ser a 14ª, e o medo que nós mulheres temos da política, é porque o ambiente, por ser masculino, é um ambiente mais agressivo, digamos assim. A mulher, o homem, ele é atingido geralmente de uma forma um pouco menos incisiva que a mulher. A mulher é atingida no seu caráter. Sim. Então isso pra gente, a gente não é acostumada com isso. Nós crescemos aprendendo a brincar de boneca, com pouquíssimas raras exceções de brincar de bola com um irmão ou outro, mas a gente aprende a cuidar e acolher. Aí quando você chega num ambiente que é muito mais agressivo, onde os homens desde cedo aprendem a ser rivais no bom sentido, porque eles estão ali competindo no futebol, mas quando acaba vão beber junto, vão, exatamente. Né? É a diferença. Nós mulheres precisamos de fazer isso. É a diferença. Esse revanchismo que a mulher tem, e que é também uma estratégia política, porque somos maioria, e se entendêssemos isso, certamente Deus. Teria muito mais mulheres na política. Muito mais presidentas aí na história do nosso Brasil. Por que não? Pensar que Vila Velha possa ter uma prefeita dia, uma vice-prefeita. Por falar em Vila Velha, são 500 anos, gente, em toda essa história. É muito tempo. De quase 500 anos. Tivemos uma mulher à frente do executivo. Nossa. Que ela era vice-prefeita. E aí o prefeito se ausentou, ela assumiu como interina. Um período. Na história, nós nunca elegemos uma mulher em Vila Velha. Não vou falar só de Vila Velha, não. Vamos falar daqui de Cariacica? Vamos puxar para Cariacica, que a gente está em Cariacica. Também não. Gente, diferente de Vila Velha, aqui em Cariacica, que se não me falha a memória, mas se eu estiver errada, no próximo podcast eu vou corrigir.
não teve na história de Cariacica não me recordo. uma mulher no executivo. Não me recordo. Nem interinamente não teve uma mulher. Hoje nós temos uma vice que é mulher, né? Sim, mas é uma vice-prefeita. Tô falando assim, à frente. Prefeita mesma que eu me lembro, que eu me recorde, não. Então, assim, eu tive aqui a honra, o privilégio de conversar com a Fernanda Milanese, prefeita de Boa Esperança. Maravilhosa. E você Sou vê, fã assim, dela. a administração... Me desculpem os homens prefeitos, vocês são maravilhosos. Todos os trabalhos que vocês estão fazendo em Vila Velha, Cariacica, Vitória, Viana, enfim... Mas, assim, a mulher, ela olha com cuidado, com carinho. A Fernanda estava falando de um projeto das creches e a questão da pobreza menstrual é coisas que nós, mulheres, vivemos. E que, assim, por mais empatia que o homem tenha, por mais vontade, desejo de... É diferente. É diferente. A gente sente na pele o que é. Teve um projeto, eu lembro que a dona Jaqueline sempre conta de um projeto de prótese para a mulher que teve câncer de mama, onde ela teria direito à prótese na mama onde foi afetada pelo câncer. E aí, como que essa mulher, depois dos 40, vamos colocar assim, teve um câncer na mama direita, vai ter sido retirada a mama, vai colocar uma prótese. E o outro seio? Vai ficar diferente. A prótese que ela está falando, gente, é o silicone. É o silicone. Como vai ficar diferente? E aí uma mulher, percebendo isso, foi lá e fez alteração na lei. Então essa esse particularidade é só nós que é só sentimos nossa. Isso. E não é um demérito do homem não ter, porque é nosso, né? É uma sensibilidade feminina e que precisa as mulheres realmente arregaçarem as mangas e irem para cima disso. Sem medo, ou vai com medo mesmo, como fala. Só vai com medo e depois pede desculpa. Vai. E a gente verifica que a política precisa. Tudo funciona através da política. Tudo funciona através da política. Então é bom ter homens e mulheres lá que tenham esse pensamento de cuidado. De olhar para a população mais carente, de olhar realmente para a sua região com cuidado e trabalhar para isso realmente. E não simplesmente seguir uma carreira política por seguir, mas para olhar para o outro com essa necessidade. Quando eu me vi nessa questão de ser candidata, eu me vi que tinha portas que não abria para sargento do carro. Isso que eu ia te perguntar, da onde surgiu esse vou ser candidata? Porque assim, você realizou seu sonho de infância, entrou pra polícia e tal. E aí continuou essa vontade, esse desejo de cuidar, ele continuou. E aí quando que você descobre a política nessa trajetória? Quando eu vejo que as portas que não se abrem mais somente para sargento do Carmo, se abriria para alguém do legislativo ou executivo. Então, quando eu percebi essa porta aqui não vai abrir para sargento do Carmo, mas pode abrir para uma deputada. Então, isso me fez entender isso. Pode abrir para uma vereadora. Então, 2024 tá aí, hein, eu começo a perceber que essas portas se fecham realmente para instituições. Mas quando você está lá, você está exercendo, você está com o poder da caneta de alguma forma, que você tem alguma influência política, isso é diferente. Então, que você pode fazer realmente, influenciar numa lei, influenciar durante uma situação, influenciar de alguma forma para a sua categoria, ou para as mulheres, ou para os mais carentes. Então, isso me fez entender, caramba, eu acho que eu posso ir para esse lado, eu posso ir para essa vertente e buscar algo a mais. E aí, sobre a lei, se você tivesse aí 24 horas, falasse assim, do Carmo, agora você é uma deputada federal. Sim. Você pode mudar, você pode propor para mudar. O Código Penal é o que me pega. Por ser policial militar. Por ser policial. O Código Penal, quando você... Eu já fiz prisão 3, 4, 5 vezes na mesma pessoa. Nossa, deve ser desgastante demais, né? E é muito desgastante. Eu, como nesses 19 anos de carreira, você acaba aprendendo a não particularizar isso. Não absorve mais. Você não absorve. Você faz o seu trabalho, leva... Como mulher, deve ser muito mais difícil. Porque nós, mulheres... Eu costumo dizer que os homens são razão e nós somos emoção. Total. E... é muito difícil, até assim, na política, eu levo pro lado da política porque você tá no meio masculino, assim como tem experiência aí na polícia, como sargento, os homens, eles são razão. E se você tá no meio dos homens, se você quiser jogar com emoção, minha amiga... já chega perdendo. Já chega e sai perdendo. E você só aprende isso com o tempo, tá, gente? Vou falar assim, segue meu conselho... Ei, balela. Tem que tomar porrada para aprender que é assim. Exatamente. Que eu não aprendi no carinho, não. Foi sofrendo, chorando, com muita lágrima, que não dá para jogar com emoção. Não.
no meio de onde se joga com razão. Não dá. E aí, Código Penal, tem alguma lei específica? Eu acredito que... toda? Eu acredito que o Código Penal está muito ultrapassado. Então tem que realmente endurecer realmente as penas, porque quando você percebe que tem como ter uma saidinha, já temos uma vitória, não sei se está acompanhando. Ontem foi aprovado o aumento da pena de furto e roubo. Sim. Passou lá na Câmara Federal. Sim. Temos uma vitória aí, já estamos começando um caminho. O que acontece é que há muita jurisprudência. Então, essas brechas, tendo um bom advogado, por exemplo, ela vai. Uma outra lei, algo que poderia mudar, que fala da própria Lei Maria da Penha, é a fiança. É inadmissível que um agressor seja pego em flagrante, levado, conduzido a um DPJ e ele tenha condições de pagar uma fiança e ser liberado enquanto a vítima está hospitalizada. Então, isso é uma mudança que poderia ser feita. Eu não sabia disso. Tem fiança. E se caso o delegado, tendo condições do agressor pagar essa fiança e ser sugerida essa fiança através do advogado do agressor não fizer, ele incorre em abuso de autoridade. Então, isso é muito sério hoje. Nós tivemos um caso esse ano mesmo lá em Vitória, na Rua da Lama, onde um camarada agrediu a mulher até ela ficar inconsciente. Só parou de agredir porque foi impedido e a polícia chegou e a polícia militar levou ele para o DPJ. Chegando lá, o advogado chegou junto, pediu que fosse arbitrada a fiança e o delegado teve que arbitrar a fiança. Enquanto isso, a sua vítima está sendo hospitalizada. E a gente vê isso também não somente na fiança, mas também na audiência de custódia. Nós tivemos um caso em Viana, onde uma mulher foi agredida, ele foi conduzido, ficou detido, foi para o presídio, passou pela audiência de custódia, foi liberado, 24 horas depois ele estava agredindo essa mulher dentro do supermercado em Viana de novo. Então, são leis que precisam mudar urgentemente. Quando a gente vê que há um porte de arma, por exemplo, você troca tiro com alguém, está armado, ele é conduzido e é liberado. Ele paga uma fiança, é liberado. Então, ele está voltando de novo. Ele está tendo a certeza, não é nem a sensação da impunidade, é a certeza da impunidade. E isso é muito claro no nosso Código Penal, na Lei Maria da Penha, nas brechas que a lei dá realmente para isso. Numa saidinha no Dia das Mães e não volta nunca mais. Vocês viram aí, né? Como é diferente conversar com uma mulher sobre a lei. Eu confesso, sargento, eu não sabia sobre essa questão da fiança. Não sabia sobre essa questão da fiança. E imagino quantas mulheres que estão nos acompanhando que também não sabem. E aí, você, sargento, tá ali na ponta. Sim. E sabe disso. E foi a primeira coisa que ela falou. Ver como é diferente, né? É o que eu sempre falo. O homem ele pode propor lei, ele pode propor várias ações em proteção à mulher, em auxílio à mulher. Mas ele nunca vai sentir o que uma mulher sente. A questão hoje por exemplo, uma violência psicológica. É difícil de você comprovar uma violência psicológica hoje. Então, violência patrimonial, que estão falando muito agora por conta do caso da Ana Hickman. Muito. Isso nos mostra o quanto nós mulheres estamos passando por isso. Algumas pessoas perguntam para mim, sargento, mas por que as mulheres voltam? Por que as mulheres são agredidas e retornam? Há N motivos, né? Dependência financeira, emocional. E eu falo, um tapa no rosto não tira o amor que essa mulher sente. E, infelizmente, não tira. Então, quando ela passa, quem trabalha com mulheres agredidas, a principal dificultor trabalhar com essas mulheres exatamente é o convencimento em denunciar. Eu tive mulheres que eu fiquei 2, 3 meses convencendo a denunciar. Então não é fácil, que voltam para o lar com o agressor, que ele ameaça, ela tem muito medo, que ameaça tirar os filhos, que ameaça expor vídeos íntimos, que ameaça tantas coisas, tirar o patrimônio que ela construiu com ele. Então é complicado, lidar com a violência doméstica é complicado. Nós estamos aí nos 21 dias, né? Sim. De ativismo, onde a gente trabalha a conscientização de violência contra a mulher. E é muito importante isso que a gente está falando para você que está acompanhando a gente e que, às vezes, você sabe que é uma violência, sim, mas sabe. Muitas vezes você não quer, não é nem ter a certeza, mas você não quer assumir aquilo, você não quer falar que você sofre
aquilo ali. Então, assim, repense. Sim. Repense. 181 tá aí. Sim. 190 também, tá à disposição. E vocês podem pedir ajuda, vocês podem recomeçar. Como a sargento compartilhou a história dela, a mãe dela saiu com 4 crianças. Sim. Iletrada. Sem nada. Passou dificuldades, Estamos aqui com a sargento do Carmo. Sim. Com toda essa história. Mas a mãe dela teve que ter a coragem Sim. de virar essa chave e vencer o medo. É. Claro que sua mãe teve medo de não ter local para deixar vocês, não ter um abrigo, não ter comida. A cena Mas ia mais ficar forte até que eu onde? lembro da minha mãe é atrás do terminal Itacibá, logo na primeira noite que a gente foi para lá, as nossas coisas no chão, barraco no chão ainda, não tinha subido o barraco, choveu muito nesse dia. E ela jogou uma lona por cima das madeiras, os ternites, e colocou a gente debaixo da lona. E ela passou a noite inteira sentada no tamborete com o facão na mão, com medo de acontecer alguma coisa com a gente. Então, essa força que a minha mãe teve ao perceber o quanto a violência estava atingindo a nossa casa, e essa força que ela teve que reunir, não é fácil, mas ela é necessária. Então, saia com medo mesmo. Saia debaixo de julgamento. Ah, mas eu sou cristã e o divórcio. Saia. Hoje nós temos aí o governo do estado que faz um excelente Sim. trabalho. A secretária de Mulheres, que é a nossa ex-vice-governadora Jaqueline Moraes, está fazendo um trabalho magnífico. Ai, meu Deus, eu não sei para onde que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Procura o CRAS da sua região. Sim. Busca informação lá. Nós temos políticas públicas no nosso estado, nos municípios, de proteção às mulheres, às crianças. Sim. Então, assim, às vezes a informação acaba prendendo essa mulher. Isso. Também a falta da informação, né? Então, assim, se informe. Rede social tá aí para isso. Segue a sargento do Carmo. Temos que falar sobre isso o tempo todo. Exato. Segue a sargento, ela fala Estaremos lá muito falando. disso. Eu também falo, mas eu falo assim, eu falo por ser mulher, por entender a dor de outra mulher. A sargento, ela viveu. Então, a fala dela não é com empatia igual a minha, que mensura a dor. Ela sabe como é que é a dor de estar ali, ela sabe a dor do tentar ajudar uma mulher, igual ela falou, de convencer essa mulher a denunciar, e que é todo um trabalho, né? Todo um trabalho de respeito, principalmente. É o tempo dela, porque Sim. só ela sabe onde dói. E quando tem filhos, então dói mais ainda, porque ela criou uma expectativa sobre aquele homem, ela cedeu o tempo dela, ela deu o amor dela, ela teve que muitas vezes deixar o trabalho, cuidar da casa, que não é fácil, cuidar dos filhos, para que eles pudessem construir algo juntos. E isso talvez, em algum momento, foi colocado de lado. E ela cria uma expectativa, como que ele pode estar falando assim comigo, como ele pode estar me violentando e abusando dessa forma. Isso é uma fase, vai passar. É uma fase, vai passar. E às vezes as pessoas em torno da família, os mais próximos, falam isso. Ah, mas é assim mesmo, o homem é assim mesmo. Ele tá estressado. Tá estressado. Vai passar. O Flamengo perdeu, o Vasco perdeu, né? E aí você começa a perceber que as pessoas em torno vão romantizando e normalizando isso. Só que essa mulher continua sendo agredida. E tem uma pesquisa que diz que a primeira denúncia de uma mulher agredida é após 6 anos da primeira agressão. Meu Deus. É uma vida, 6 anos da primeira agressão. Porque ela vai tentando. E talvez ela não consiga chegar nem na primeira denúncia, já vai para um feminicídio. Então nós precisamos sim falar sobre isso e falar o tempo todo, em todos os lugares. Minha filha passou uma noite no hospital. E aí a gente começou a conversar sobre violência doméstica. E no primeiro momento, quando as pessoas... Ah, você é a sargento do Carmo? Eu falei, sou eu. Ah, eu te sigo no Instagram, tal. Ah, que bom, obrigada. E aí já teve uma pessoa que não me seguia e já falou comigo assim, mas essas mulheres gostam de apanhar. Né, por ser... Aí, é o olhar, gente, o olhar. Aí ela já Olha começou pra outra falando com assim comigo, aí eu fui passando para ela. Quando eu saí do hospital, ela falou assim, nossa, você mudou meu olhar. Você mudou completamente o meu olhar para a vítima. Porque eu falei com ela assim, a culpa é do agressor, não culpa a vítima. E aí ela conseguiu entender que ela precisa ter mais sororidade, empatia com essa mulher, que ninguém, gente, gosta de apanhar. Ninguém. Ninguém gosta de apanhar. Existem muitos motivos para uma mulher estar numa relação abusiva. E gostar de apanhar, com certeza, não é deles. Com certeza não é. E aí, assim, sargento,
Nossa, já estamos, né? Aí o pessoal já tá aqui puxando minha orelha enquanto é o tempo do podcast. Gente, a conversa é tão gostosa que vai embora. Flui e que a gente nem percebe que o tempo tá passando. Mas falando sobre essa situação da violência contra a mulher, muito importante, tudo que foi falado, eu gostaria que você deixasse uma orientação, uma mensagem, além de tudo que a gente já falou. Porque às vezes essa mulher ainda pode estar acompanhando a gente, ouvindo a gente aqui pela Top e tá assim, será que... Ou pelo Spotify também, agora nós estamos no Spotify. Chique. Olha... Mas será que eu tô sofrendo violência mesmo? Porque são vários tipos de violência, né? São. E se puder falar um pouquinho desses tipos de violência, e até mesmo pra gente aproveitar para conscientizar essas mulheres, porque assim, gente... Já vou logo falando, vamos ter que marcar um outro podcast. Porque a minha intenção aqui era falar da sargento. E aí, não tem como falar só dela sem falar da questão da violência contra a mulher. Porque, vocês já perceberam, não é uma bandeira da sargento, é a identidade dela. É a minha identidade. Então, eu vejo aí candidatas, pré-candidatas, já acompanhei algumas candidatas, eu já fui candidata, onde a gente fala assim, a minha bandeira é tal. Uhum. A minha bandeira é tal. E quando a gente segue no Instagram, a gente acompanha mais um pouquinho, vê que não é uma questão de bandeira. É uma questão de justiça. Exato. Então, eu quero fazer por essas mulheres o que não fizeram pela minha mãe à época. Porque minha mãe poderia ter perdido a vida, nós poderíamos também ter perdido a história poderia ser outra. E graças a Deus que a gente teve um outro rumo, né? A partir de uma decisão. E eu sempre digo para as mulheres, não se calem, denunciem. É difícil? É. Se não denunciando é difícil, ao denunciar fica um pouco mais difícil. Porque você passa por algumas situações onde você vai ter que ir na delegacia, vai passar por um exame. Se você não for atendido por um profissional capacitado, você vai ser julgada, vai ser revitimizada. E muitas coisas vão acontecendo durante esse processo da denúncia. Não é um processo fácil. Mas você tem que entender o seguinte, vai passar por este vale e depois você vai ter uma vida. Porque o problema todo é que você está sobrevivendo num relacionamento e não vivendo isso na totalidade. Então, quando a gente fala de violência doméstica, a Lei Maria da Penha prevê a violência física, a violência psicológica, patrimonial, sexual e moral. Ela prevê essas violências. Então, a violência física ela é a mais latente, né? Que é um olho roxo, que é que muitas mulheres falam que foi uma queda da escada, porque é a tentativa ainda de esconder. A gente vê que a violência psicológica é aquela onde você é humilhada. Mas você é burra, tá fazendo isso. E acaba, de alguma forma, tolindo essa mulher, torturando essa mulher, mexendo realmente com a autoestima dela, tirando a vaidade. E essa mulher ela é atingida psicologicamente. E a violência moral é quando você... você vai me largar? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquele seu vídeo e vou colocar nas redes sociais, se você me deixar. Que você fez isso. Eu vou te expor. E aí é caluniada, é difamada. E essa mulher acaba sendo moralmente atingida. E a violência sexual, eu falo o seguinte, o fato de ser casado não te dá o direito de estuprar a sua esposa. Quando a mulher diz não, ela diz não. E sexualmente, ela tem sim o direito de dizer não. E mulheres estão sendo violentadas dentro do casamento. Mulheres estão abortando dentro de casamento. Mulheres estão engravidando sem querer dentro de casamento. Mas você acha que essa violência sexual, ela não está um pouco ligada, não só à questão do machismo e tal, mas ainda hoje existem algumas religiões sim, que mantêm essa forma, essa pregação de que você o seu corpo é do seu submissa. Marido. Sim. Você, você tem que estar ali. O fato, a submissão não tem a ver com a humilhação. Então, são duas palavras totalmente diferentes. Se onde você está, se onde você segue, está te colocando que você tem que se humilhar dessa forma e se submeter sexualmente ao seu marido sem o seu desejo, está errado. Foge do que a Bíblia prega. A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como a igreja. Inclusive, dar a sua vida pela sua esposa. Assim que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, logo depois ela fala, e o homem tem que dar a sua vida pela sua mulher. Então, é algo que é muito sério e muito forte. Então, essa visão de que a mulher não tem poder de ter desejo.
tem que suprir apenas o desejo do seu marido. Está totalmente equivocado, totalmente errado. Não é isso. Se formos ler a Bíblia num todo, não assim, é sobre isso. Nós, mulheres, eu acho que a gente está atrasada no pensamento. Por que eu falo isso? O homem, ele já começa a sua adolescência se descobrindo seu corpo, sim, descobrindo seus desejos e tal. E nós, mulheres, desde a nossa infância até a nossa juventude, adolescência, enfim, nós descobrimos nosso corpo, enfim, o cuidado, cuidar, brincar de boneca, cuidar de casinha, etc e tal. Então, assim, bate muito nessa tecla também da mulher ser um objeto, isso, vamos dizer exatamente, assim, de um homem, por conta dessa mentalidade, sim, que sim, a gente constrói no decorrer dos anos. Sim, que a mulher não tem o direito ao desejo. Você vê, tem uma visão antiga que era um ditado que dizia assim: segura as suas cabras que meu bote está solto. Exato. Era sobre isso. E a gente vê que isso tem sido recorrente e a gente precisa falar sobre isso. Tem um caso de São Paulo que me chamou muita atenção, que foi um homem que dopava a esposa. Ele colocava o celular para gravar, ele estuprava essa mulher dopada, ele gravava e colocava em sites pornográficos para monetizar e ganhar dinheiro. Então, olha onde que nós chegamos, onde o corpo de uma mulher é olhado como objeto, que ela vou suprir os desejos, as necessidades e pronto. Só isso que eu preciso do corpo feminino. E não é sobre isso. É descobrir o seu corpo, descobrir os seus desejos, descobrir as suas vontades e entender que você tem direito de dizer que não é não. Casada ou não casada, não é não. E aí nós temos o patrimonial que está sendo muito falado, no caso da Ana Hickman, no caso da esposa do Júlio César. Veio à tona falando sobre isso. No caso da própria Patrícia Ramos, se não me engano, que é aquela influencer também, que o marido ameaçou. E nós temos visto isso muito. E a violência que vem nos cercando de todos os modos. Essa mulher não tem direito de dizer não. Nós mulheres aí, vocês já perceberam que não é classe social? Não é. Nem... Não é cor, religião, nada. Nada disso. O que alinha essas mulheres, eu faço uma palestra, na minha palestra eu mostro desembargadoras, policiais militares, juízas, empresárias, dona de casa, grávidas, adolescentes. Eu mostro, aí eu falo... Grau de instrução... Totalmente diferente. Todos os graus de instrução... Cores... a cor diferente, mulheres negras, mulheres domésticas, mulheres classe brancas, social, loiras, tudo. Classe social. E eu pergunto, o que tem em comum essas mulheres? Uma coisa só, são mulheres. E são violentadas. Então a violência doméstica ela é terrivelmente democrática. Terrivelmente democrática. Então assim, gente, o nosso papo tá bom. Tá bom porque assim, é algo que não só a gente acompanha. Como fui vereadora, tive a honra de ser vereadora no meu município e a gente tenta fazer ali algo para poder estar, de alguma forma, minimizando sim. esses impactos. E aí a gente tem do outro lado da Constituição, que, sim. enfim... E aí o papo tá bom porque a gente vê tanta troca de informação e a gente aprende tanto com essa mulher, gente, que ó, ficava a tarde toda aqui, mas não posso. Já tô com os meninos puxando minha orelha aqui. E aí, assim, já caminhando pro nosso finalzinho, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos acompanhando, para os homens que estão nos acompanhando, porque seja homem mesmo, de verdade. Valorize a sua esposa, a sua família. E seja um exemplo de pai. Porque o que você faz hoje, seu filho se espelha em você amanhã. Então, deixa uma mensagem aí. Eu tive a honra de palestrar na Vale do Rio Doce para mais de 100 homens. Tinha 4 mulheres. E esse questionamento que eu fazia para eles. Será que você gostaria que a sua filha se relacionasse com um homem como você se relaciona com o pai com a mãe dela? Será que você gostaria que seu filho te olhasse, realmente te olhe como um herói? Então a gente precisa realmente lançar essa reflexão. Por que um não para um homem é tão difícil? Por que entender que essa mulher é um objeto dele? Por que entender que essa mulher não pode romper? E sim ter uma outra vida e ele viver também um outro relacionamento saudável? Por que não?
Então é preciso refletir sobre isso. Eu sou sujeito homem, não aceito que essa mulher faça isso. Ser sujeito homem é respeitar a mulher, é respeitar a mãe dos seus filhos, é respeitar as leis. Isso é ser sujeito homem, e não ser um agressor, não ser um covarde. E a mensagem que eu sempre deixo para as mulheres é: não se cale, denuncie, procure ajuda quanto antes. Procure ajuda. Se você está vivendo hoje um lar abusivo, se afaste desse lar, vá para um lugar seguro, não confronte com esse agressor, peça ajuda, denuncie. Jamais confronte com esse agressor. Jamais bata de frente com esse agressor, que você pode sair perdendo. Não tem como de força. Vá para o local seguro, peça ajuda. Eu já tive a infelicidade, eu digo assim, de conduzir mulheres que me conectaram através do Instagram, de um direct, que me mandaram foto, eu passei meu telefone, passei condições de pegar essa mulher e levar para a delegacia da mulher. Então, assim, o que eu puder fazer para ajudar, ou encaminhar uma viatura, como eu já fiz, ou encaminhar para um local seguro, como eu já fiz, ou levar para a delegacia da mulher, é importante fazer. Então, procure ajuda, busque alguém, denuncie e não se cale, para ter uma vida digna. Obrigada, Sargento Carmo. Só fazendo uma observação, tá, gente? Vou corrigir que vocês também podem estar com o mesmo pensamento igual eu, tá? Quando ela chegou aqui, minha primeira pergunta foi assim: vai ser de Cariacica ou de Vila Velha? Porque a história da infância dela é aqui em Cariacica, mas sim, ela é munícipe de Vila Velha. Sim. Entenderam o recado, né? Então, assim, Sargento, obrigada pela honra de estar aqui conversando com você. Obrigada por essa oportunidade de bater esse papo, gravar esse podcast dentro desses 21 dias, que é importantíssimo para todas nós falar o quanto puder, para que a gente possa impactar a vida de outra mulher, de forma positiva. E mulheres e homens que me acompanham, os homens agora, dá licença só um pouquinho, mulher, vou te convidar de novo, vamos mudar esse olhar, ao invés de você olhar com olhar de competição para outra mulher, vamos olhar com olhar de admiração. Vai mudar toda a história. Você vai ver que não é nada daquilo que você estava pensando sobre ela. E no final, nós sentimos as mesmas dores. Então, vamos juntas. Até o próximo podcast. Um abraço. Você ouviu na Top FM. Elas Podem. De volta no próximo sábado.